Sejam bem-vindos ao canal Thaís Explica e vamos hoje para mais uma informação atualizada. Vocês sabiam que o TRF confirma que o grupo familiar em situação de vulnerabilidade pode justificar a concessão de benefício assistencial? Isso mesmo, gente. Aconteceu que, com o entendimento de que um morador de Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul, de 48 anos, com esquizofrenia e deficiência auditiva, a família deles estão em situação de risco social e desamparo. E com essas provas e confirmação, a 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu no dia 10 de maio, por unanimidade, o benefício assistencial ao homem. A mãe dele, que ajuizou essa ação, junto com o filho, é idosa e cadeirante, e eles sobrevivem da pensão do pai falecido no valor de um salário mínimo. Então, no núcleo familiar ainda mora o irmão e a esposa, que estão desempregados e que ajudam nos cuidados tanto da mãe e do irmão com problemas. O pedido, ele foi negado, como sempre, pelo INSS e pela Justiça Federal também de Gravatá, do Rio Grande do Sul, sobre o entendimento de que a renda per capita estava acima da exigida para concessão do benefício assistencial. Então, a idosa recorreu ao tribunal e ela sustentou que a sua renda é insuficiente para, então, garantir a medicação de 2 pessoas doentes e também na alimentação de todos. Então, segundo o relator do caso, que foi o desembargador Roger Ralph Rios, ele disse que tanto na data do requerimento administrativo ao INSS quanto a data da elaboração do laudo socioeconômico para a ação judicial, o autor preenchia, assim, os requisitos para a concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência, no caso BPC Loas. E Roger Ralph, ele enfatizou que seu voto e que esse direito, que o direito ao benefício assistencial, gente, pressupõe o preenchimento de 2 requisitos apresentados pelos autores, tá? A primeira é a condição de pessoa com deficiência ou idosa em situação de risco social, ou seja, de miserabilidade e de desamparo. Então, o magistrado ressaltou que os critérios de reconhecimento da miserabilidade foram flexibilizados pelo Supremo Tribunal Federal, e que reconheceu, no caso, essa inconstitucionalidade da legislação que dava o direito ao benefício apenas à pessoa com renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, para a concessão do benefício assistencial, poderão ser utilizados outros elementos probatórios, da condição de vulnerabilidade social do grupo familiar e da situação também de risco. O INSS deverá, então, pagar o valor retroativo à data do requerimento administrativo feito em junho de 2005, com juros e correção monetário, pois contra o absolutamente incapaz não ocorre prescrição. Então, meus amigos, se caso também vocês tenham esse caso, ou conheçam alguém que esteja esse caso, que às vezes a pessoa ela tem, vamos dizer assim, ela recebe um pouquinho acima do salário mínimo e está nessas condições, como é esse caso, de um filho que possui esquizofrenia e a mãe dele é cadeirante, que é segurada, mas porém o salário dela é insuficiente, ainda mora com mais o irmão e a esposa que estão desempregados. Então, quando vai analisar ali, fazer a pesquisa socioeconômica, ver que tem medicações tanto para a mãe, tanto para o filho, que são deficientes, que possuem uma enfermidade, e ali aqueles que moram também junto com a família estão desempregados. Então, a renda, ela com certeza, por mais que passe um pouquinho do salário mínimo, acaba sendo insuficiente, E também nós vemos que os custos das coisas estão, infelizmente, muito caros, tanto medicação, tanto alimentação. Então, às vezes, a pessoa ela está passando por uma situação parecida ou semelhante, ou conhece alguém, vocês têm direito sim de estar entrando na justiça e fazendo um pedido de um benefício assistencial. Porque o benefício, no caso assistencial aqui referido, é o BPC Loas, que ele tem o seu critério de fornecer e verificar os dados para então conceder esse benefício à pessoa que vem buscar e solicitar ele, que é, no caso, a pessoa ou com idade idosa
com 65 anos para cima, ou a pessoa com deficiência. Mas aqui no caso, né, são duas situações. São duas pessoas com deficiência, porém que já tem um benefício, porque geralmente o benefício assistencial, né, do BPC Loas é para quem não tem renda nenhuma. Mas aqui, né, a justiça, os relatores e o magistrado entenderam o quê? Que não significa apenas que não tenha que ter um benefício. E quando é esse caso, que uma pessoa tem um benefício, mas está passando por uma situação meio que de extremo na sua realidade social, né? A qual foi constatado que a mãe, porém, ela tem um benefício sim, mas é insuficiente, né? Porque a mãe recebe um salário mínimo, mas com a condição dela estar doente, de ter um filho doente e ter um irmão que mora com ela, com a esposa, que estão desempregados, realmente foge do limite quando vai fazer o cálculo desse salário dividindo para 4 pessoas, né? Que esse é o critério também do BPC Loas, que tem que ser dividido para dar 1/4 de um salário mínimo, mas mesmo assim ainda não cumprimenta o sustento, né? Então aí foi verificado positivamente que eles têm direito sim, e também quando acontece uma causa ganha em um tribunal regional federal, isso pode trazer ao mesmo conteúdo parecido para outros casos, que significa que é processo de caráter repetitivo, ou seja, né, pessoas com situações semelhantes a essa podem também estar entrando na justiça, tá, e conseguindo seu benefício aí do BPC Loas, tá, gente? Porque às vezes, de forma administrativa, às vezes é quase impossível conseguir, ao menos que o segurado, a pessoa, entre na justiça, ok? E é muito importante para aqueles que vão entrar na justiça para fazer pedidos previdenciários, no caráter de INSS, sempre busquem advogados especialistas em causas previdenciárias, ok? Ele tem todo o recurso, entendimento e qualificação para atender a sua causa, ok, meus amigos? Obrigado pela sua atenção. Para vocês receberem novos conteúdos atualizados todos os dias, ative o sininho de notificações e marquem todas. Tenham uma tarde abençoada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.